Olá, boa noite. No vídeo de hoje vamos refletir sobre como as mulheres punem os homens por serem honestos. Então, a ideia principal é que as mulheres dizem, que querem um homem honesto, que seja verdadeiro, que diga a verdade a elas, mas na verdade elas punem o cara com discussões ou mostrando quão ofendidas ficam com a honestidade desse cara. Então, por exemplo, e que na verdade é um problema de má comunicação. Então, primeiro, o exemplo. A mulher pergunta pro namorado dela, pro marido, se ela tá gorda, ou se ele sente atração por outras mulheres, ou se ele já teve desejo por outra mulher, qualquer coisa do tipo. Se o cara for honesto, isso vai gerar uma discussão, ela vai ficar muito ofendida. Então o cara faz a matemática, né? Por perder a paz dele, ele fala, não vale a pena. Então ele concorda com ela ou fala que ela... Ele não é honesto, né? Ele não dá a resposta de fato com o que ele pensa. Eu não tô falando que os homens também gostam dessa honestidade toda, não. Tô falando que com as mulheres é um pouco mais gritante pela ideia de que as mulheres falam que gostam de honestidade, mas na verdade não gostam. E por que eu digo que é um problema de má comunicação? Todo mundo fica falando que as mulheres, né? Todo mundo não, né? Se tem essa ideia no senso comum que as mulheres se comunicam melhor que os homens. Isso não é verdade. As mulheres falam mais que os homens. Porque comunicação, você entende que existe no mínimo um diálogo. Então tem um orador, tem um receptor, então entende o que o outro está falando, aquilo gera uma discussão, gera um conhecimento novo, qualquer coisa do tipo. E não, as mulheres não se comunicam melhor que os homens. As mulheres até... Por quê? Porque as mulheres usam uma comunicação muito indireta, coisas com nuances que os homens... Eu estou falando da comunicação entre mulheres e homens, tá? Nesse caso. Então, por exemplo, quando a mulher pergunta pro cara, né, se ela está gorda, o que ela quer dizer, queria perguntar, na verdade... Eita, tá no dúvida essa grama. O que ela queria perguntar é se o cara acha que ela tá bonita, se ela tá com cor bonita. Mas ela não pergunta isso. Ela vem com uma afirmação negativa para que o cara tenha o trabalho de falar, não, ela quer que eu diga que ela está bonita. Sendo que seria muito mais simples, muito mais fácil ela falar, você acha que eu tô bonita? O cara ia falar, sim. Ou não, ele ia falar, ele ia ser honesto. Agora ela coloca essa introdução na pergunta bem negativa que o cara se sente na defensiva e ele vai responder qualquer coisa. Vai responder qualquer coisa, vai negativar o que ela tá falando, fala, não, você é linda, nunca que você tá gordo. Por mais que ele ache, às vezes, não porque ele ache num sentido maldoso, tá gordo, eu tinha que emagrecer. Mas, por exemplo, é muito difícil, claro que tem contextos para essa situação, né? Mas, por exemplo, se o cara acha, o namorado, o marido, a mulher acha que ela está acima do peso, é muito difícil para esse cara falar para essa esposa dele, para essa namorada dele, que ele gostaria de... Ele dá só simplesmente expor essa opinião. Ele vai ser punido com certeza. Ela vai gerar discussão, ela vai se ofender muito, talvez ela se chateie com ele, talvez isso vire discussão de semanas. E por mais que o cara até esteja tentando fazer um bem, ele fala, vamos fazer exercício juntos, vamos nos alimentar melhor, vamos juntos. Vai se ofender. O contexto disso é que as mulheres são muito cobradas pela aparência, muito mais que os homens. Importa muito menos para os homens a aparência. Mas a ideia central do vídeo é sobre como que se o cara quer dar alguma opinião honesta para alguma mulher, ele tem que fazer um malabarismo muito grande, ele tem que dar uma volta, ele tem que fazer um esforço muito grande para não tentar ferir os sentimentos dessa mulher.
E que muitas vezes o cara ele acha que não vale a pena. Ele fala simplesmente, vou falar o que ela quer ouvir. E é por isso que muitos caras mentem pra se aproximar das mulheres. As mulheres falam, esse cara não é honesto, ele tá falando só o que eu quero ouvir. Sim. Porque geralmente é o que funciona. É o que dá resultado. Então, por mais que não dê tanto resultado assim a longo prazo, em curto prazo sim. E principalmente com mulheres que são muito inseguras, dizer, tancar a honestidade, o cara tancar ser honesto, ele fala, não vou falar o que eu penso mesmo, é muito punitivo. Ele tem que entrar em discussões, se ele não quer gastar tanto tempo nisso, ele simplesmente fala, vou falar o que ela quer ouvir. Então é nesse sentido que o cara é punido com a honestidade. As mulheres falam, as mulheres dizem que gostam de honestidade, mas se o cara é honesto, ele é punido com discussões, com a mulher se ofendendo. E a reflexão é essa, né? Eles poderiam propor até então, eu quero discutir esse assunto. Proposição para as mulheres. Eu quero discutir certos assuntos e eu espero que você leve meus sentimentos em consideração enquanto você fala sobre esse assunto. Não sempre deixar tudo pro cara. Essa que é a questão para mim. É que fica uma responsabilidade da comunicação toda para o cara. Esse que é o ponto. Por isso que eu disse uns minutos atrás que as mulheres não são boas em comunicação com homens. Fica todo a critério do cara saber se comunicar com a mulher, saber entender as coisas. Enquanto as mulheres não precisam se preocupar com isso. Aí o cara tem que... Aí por isso que tem esses monte de vídeo na internet, até as mulheres falam, o cara tem que saber lidar com uma mulher. Nunca ter o contrário, parece que não. O cara se vira, o cara aguenta. Aí, de novo, voltando ao vídeo sobre o machismo, que o cara tem que aguentar as coisas. Tem que aceitar a realidade, é assim que funciona. E, bom, enfim. Reflexões.